Ó, quando a gente olha pra trás, a gente vê que a história do Galo começa em 25 de março de 1908, né? Que foi quando o clube foi realmente fundado. Então, daqui a alguns dias o Galo faz aí 116 anos. E um ponto interessante é que ele tá bem jovem, né? Ele foi fundado com a cidade bem jovem ainda. Sim. E aí confunde, tem muita gente que confunde, se mistura a história do Galo, a história de Belo Horizonte e tal. E eu não sei se o pessoal já sabe, mas o Galo começou no Parque Municipal, né? Eu não sei de quase nada. Essa parte você não sabia? Não, eu não sabia. Então vamos lá. Hoje você vai... Olha Hoje só. eu vou saber você vai um pouco mais aprender- sobre o meu time. Você vai aprender. Hoje eu vou me esbaldar. E grava, porque depois a gente sabe que tem Tem o quiz, no final de tem ano. quiz, é verdade. Tem o quiz no final de ano. O que acontece? Um grupo de estudantes ali da classe média da época decidiu matar a aula no coreto do Parque Municipal. E ali eles falaram, vamos fazer um time de futebol? Que tal? E aí começa a história do Galo, que o Alisson vai trazer alguns detalhes pra gente agora. Boa tarde, Alisson. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Prazer representar o Amigos aqui. O atleticano, a gente tá em vários atleticanos aqui, né? O atleticano costuma falar que o Atlético faz muita raiva no torcedor, né? E é verdade. E o time começou fazendo raiva em alguém. Nos seus pais e nos professores, que eles realmente mataram a aula. A história Pra fala jogar que... bola. Pra fundar o time. Sim. Foram jogar a primeira partida só um ano depois. Caramba. Mas o dia D foi esse dia. A história fala que são 22. No dia, não se sabe quantos que estava lá no parque. Mas foi assim. E aí... Só sei que foi assim. Só sei que foi contam... Se era 22, não sobrou quase ninguém na sala, então não. Não, às vezes era uma escola. Aí Nem todos sim, eram da na mesma sala. sala. Ok. O engraçado é que o time só foi jogar um ano depois. A Meu primeira Deus. partida. Caramba. Ganhou em 1909. Ufa. E aí, depois disso, o Atlético passa a adotar um pioneirismo no estado. O que acontece? O primeiro campeonato que fizeram ali, ele ganhou. 1914, Taça Bueno Brandão. E logo em seguida ele ganha também o primeiro Campeonato Mineiro, em 1915. O que poderia avizinhar depois disso é que ele passaria a dominar o estado, né? Mas não. Quem domina o estado nessa década ali é o América. E o América até tendo independência, que é decacampeão, foi verdade, é verdade. Foi nessa sequência. Tem até uma história, né, a respeito do clássico das multidões, né, que o grande Verdade, clássico o da rival. época não era Cruzeiro e Atlético, não era Cruzeiro e Palestra, né, e também não era Atlético e Cruzeiro, era Atlético e América, né, que eram os dois maiores aqui de Minas Gerais e os dois de maior torcida também, né. O Cruzeiro é de 21, né? Sim. Aí até 40, Surgiu 50... o Cruzeiro. É. Até surgiu o Cruzeiro. Cruzeiro não, né? É verdade. Palestra. É o Palestra Cruzeiro Itália, só né? depois da Segunda Só depois de Guerra, 42, né? É verdade. Aham. Então o Atlético e o América fica ali, mas o América disparado na frente, até fazer o seu primeiro estágio, né? Pois é. E aí, a gente hoje conhece o estádio do Galo, né? Que foi recentemente inaugurado. Nós vamos chegar nessa parte da história. Não é o primeiro, né? O Atlético já teve um Eles já estádio. tinham um estádio anteriormente. Eles jogavam bola, gente, no começo, num campinho que era da prefeitura, emprestou, falou, pode jogar bola aí. Que era onde hoje é o Minas Centro. Então era ali naquela parte mais baixa ali do centro. Aham. Só que aí depois, eles realmente fizeram um estádio de verdade, com estrutura, e o estádio cabia 5.000 pessoas, e tinha torres de iluminação, que era uma coisa inovadora na época, né? e era onde hoje é o Diamond Mall. Do lado onde hoje é a sede, né, A sede do Atlético Galo. continua sendo lá, sim. Só que aí, eles tiveram, né, depois de algum tempo, eles foram e entregaram ali pro shopping e tal, né, Alisson? Sim. O estádio, ele é inaugurado em 29, e aí o Eric falou das torres, né? Era um negócio tão absurdo na época que o presidente da FIFA veio pessoalmente, É mesmo. o Jules Rimet, que dá o nome à antiga A taça, taça, né? sim. Aquela que é Não essa derretida. agora. É. Essa que foi roubada aqui no Brasil, né? Exatamente. Ele veio presencialmente. E tem outro fato também. Essa história é fascinante. O pai do Pelé, o seu Dondinho, ele jogou nesse estádio. Atleticano, inclusive. Ele Atleticano. jogou pouco. A carreira dele foi breve, mas ele chegou a jogar nesse estádio do Atlético. Antônio Carlos, né? O nome do estádio. Isso, era o governador Antônio Carlos, que era o governador da época, né, Verdade. da criação do estádio. E aí, depois disso, o Galo começa a dar uma Surtiu dominada. efeito, surtiu efeito. Parece que ele deve sentiu a força ali, falou, ó, tem um estádio, É. então eu sou forte, aí começou a dar certo. Na década de 30, 40, até 50, o próximo estádio é só em 50, né? O Atlético passa a dominar realmente e o principal título que ele ganha
é em 37, que é o primeiro campeonato brasileiro, que não tinha esse nome na época, mas aí ele consegue alçar voos maiores, chega em 37, e aí fica aquele negócio, né? O Atlético já é um clube de massa, das camadas mais populares. Só uma coisa, rapidinho. Você sabe se nessa época, talvez você ou o Matheus, que entendem mais de futebol, até o Antonelli também deve saber bastante, se nessa, Não. se nessa época que o Galo começa a ascender, né, por causa do estádio, o América começa a cair, será? Você sabe? Ou aí começa a ficar mais pau a pau? O Atlético equilibra com o América. Ah, sim. O América vai perder o posto dele, é pro Cruzeiro mesmo. Aqui o Cruzeiro ali em 40, 50 já... A partir ganha do momento pouco, que o Cruzeiro muda o seu nome e há a transição, né, de Palestra para Cruzeiro, e o Cruzeiro também consegue ser um clube ganhador nos anos 50, anos 60, e que a rivalidade começa Atlético e Cruzeiro, e o América dá um declíniozinho, dá uma queda. Bom saber dessa parte. Mas aí em o 50... América ficou de escanteio. Hã? O América ficou de escanteio. Virou terceira força a partir dos anos 50, né? Por aí, Ó, o Chico apareceu ali. Eu vi o Chico ali em cima. Americano? Eu vi o Chico ali em cima, não vou falar muito. Chico e o Elcio. O força, Elcio vai aparecer daqui a pouco aqui, ó. Pois é, não vou falar mal do América, Chico é não. americano? Chico americano. Ah, então no dia do América ele tem que ficar... São os dois a gente americanos chama aqui o da Chico. rádio. Elcio. Três, né? Três quem? Elcio. O Eric Funes também é americano. Não, é sim. Vascaíno. Nossa, Ah, não. Vascaíno. Vascaíno? Eric Vascaíno. Funes é vascaíno? Eric Funes Não é sou eu, vascaíno. tá, gente? De Pedro Leopoldo, o único acreditando. cidadão de Pedro Leopoldo que torce pro Vascaíno. Vasco. Que eu conheço, né? Vascaíno pelas Pois é. tabelas. A gente vai chegando agora, depois Pois é. desse contexto que a gente viu do Galo começar ali com os estudantes, com os meninos jogando bola num campinho da prefeitura, depois ele vai e consegue... Começou tudo no Parque Municipal, né? Sim. Matando aula, depois vai jogar bola num campinho que a prefeitura emprestou, Sim. funda um estádio... Faz e o seu estádio. Faz o estádio, faz história com o estádio, até com o presidente da FIFA vindo aqui. E é legal a gente perceber como que o Galo, a história do Galo, a gente vai falar disso com os outros times, mas como que os times estão conectados com a cidade, né? Se a gente for ver, o Galo começou no Parque Municipal, que é um lugar marcante para a cidade. Depois ele foi onde hoje é o Minas Centro, que recebe eventos importantes também. Ele já teve o estádio onde Lourdes, hoje né? é um No shopping, Diamond, né? é o Diamond. E aí, depois disso tudo, vai moldando a história para quando a gente vai chegar daqui a pouquinho. A gente vai passar pelo Mineirão também, é claro. Mas daqui a pouquinho também a gente vai chegar na hora que tem o Galo com seu estádio próprio em uma nova era, talvez. A modernidade, né? É a modernidade do Galo. Isso sem contar também, além dos estádios, os centros de treinamento, né? Porque o Verdade. Atlético teve o seu centro de treinamento na Vila Olímpica, né? Sim. Lá na região norte, quase pertinho de Venda Nova, ali na Antônio Carlos. Vespasiano, mesmo. tem um clube Tem o Labareda recreativo que é o também. Labareda. Labareda. Então o Atlético Tá rodando se por aí, mistura BH. com Belo Tem Horizonte terrenos, é e com a verdade. região metropolitana Tem também. terrenos. Aí depois de 37, isso é fofoca, né, gente? A gente gosta. É, A gente gosta. começou um burburinho que o estádio era para 5 mil pessoas. Não comportava mais a torcida do Galo. E os governantes e o pessoal que pensava em futebol falou assim, vamos fazer um estádio para 100 mil, queria mais de 100 mil pessoas. E aí, 37, 40, 50. Quando chegou a oportunidade da primeira Copa pós-guerra aqui na América do Sul, Sim. Minas Gerais, vamos ter nosso estádio lá. Então não teria. O Cruzeiro tinha o estádio ali O no Cruzeiro Barro tinha Preto, o estádio do Barro Preto e o América, no que é onde virou extra O e Mercado hoje é Central. açaí atacadista. Não, ali o primeiro na... estádio do América é no Mercado. Isso, no mercado, e depois eles vão lá Isso. pra Alameda, Para o Ezequiel hospital, Dias. né? Isso. O América foi despejado para ser construído o Parque Municipal. O Mercado? O Mercado, Mercado exato. Central. Eita! Mas calma, isso é Não, uns isso não é fofoca, não. Ah, tá, isso é verdade. verídico. Aí você falou que havia uma fofoca, eu falei, será? A fofoca era o burburinho do estádio. Quando chegou em 50, eles falaram assim, vamos construir estádio. Qual estádio que foi construído? Aí sim a gente chega Independência? Independência, o Pra campo Copa, do 7. Pra A Copa, gente não, vai, não, pra a gente Copa vai de continuar 50. essa história daqui a pouquinho. Inglaterra jogou lá, né? Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos, O único jogo do Independência na Copa. Dizem que é a maior zebra de todas as Sim, Copas. 1-0 Estados Estados Unidos Unidos. Exato. Dizem, né? Logo no Horto, né? Logo no Horto. Caiu no horto, tá morto. Caiu no horto, tá Tá morto. morto. Caiu no horto, tá morto. morto. Como é que é, Totó? Caiu no horto, tá morto. E aí decidiram fazer o horto. O horto Sim. parece... Sabe quando você vai fazer a sua cozinha? Coloca o piso.
termina de colocar o último piso e fala, não gostei. Pois que assim que ele foi inaugurado, eles falam, não é esse estádio que a gente queria. Tá aí, ó. Logo em E aí, seguida. pra fazer de novo. E aí de Jura? 50 até o Mineirão, né, que é 65, eles ficaram fazendo esse projeto do Mineirão. Durou 25 anos até fazer o Mineirão. Sim. O projeto do Mineirão, ele foi ousado, né? Digamos Sim. que foi ousado para 7 mil trabalhadores, mais de 7 mil. Pois é, e quando a gente olha o tamanho do Mineirão naquela época, hoje em dia ele é gigante, mas olhando para aquela época é uma coisa realmente bem, bem grande. A gente tem aqui alguns números. O projeto durou, né, igual o Alisson falou, talvez até antes da inauguração mesmo do Independência, já começavam a Foi. pensar em algo maior. Então durou 25 anos para projetar e pensar ali num estádio que fosse desse porte. E aí, a obra começou em 59 e só foi inaugurado em 65. Sim. Levou ali bons anos para finalmente... Inclusive, Enquanto Ô, isso, Eric. os jogos eram todos ali No no Independência. Independência. Sim. Isso. Inclusive, o Mineirão, ele chegou na época, né? Quando ele foi inaugurado em 65, ele chegou a ser o segundo estádio mais alto do Brasil, né? O segundo maior estádio do Brasil, melhor dizendo, só perdia para o Maracanã. Então, assim, na época, era uma construção, né? Uma Faraônica, obra né? gigantesca, inimaginável. Gente, eu acho uma obra gigantesca até hoje. Até hoje. Eu também acho. Quando Dizem- eu passo por lá, eu acho... Dizem que os operários e os arquitetos começou e acharam que não ia acabar. Que ia ser uma obra inacabada, do tamanho que era o estádio. Porque é muito grande. É. Porque hoje, assim, hoje a gente não tem essa proporção tão gigantesca, né? Tão faraônica assim do Mineirão, a gente não tem essa noção mais, porque foram construídos outros estádios até maiores, né? Em formato de arena, né? A Sim. gente tem o Allianz Parque, que é o do Palmeiras, né? O Química Arena, que são estádios maiores, são estádios com mais capacidade para receber mais público, né? Então hoje a gente não tem essa impressão do Mineirão ser gigante, mas Não continua deixa sendo de um ser, estádio imponente, né? Sim. Ah, eu ainda acho imponente. E o Galo também, depois disso, o Galo também teve uma ascensão, né? Deu certo, é. Com o estádio. Assim como o primeiro, né, também deu certo. O Atlético passa a figurar entre os maiores clubes do Brasil e teve seu ápice quando foi campeão brasileiro em 71 contra o Botafogo no gol do Dario, né? Mas aí, depois disso, veio o inferno astral que nada, gente. E não por falta de montar bons times, que o Atlético de Éder, a Reinaldo, até Marques e Guilherme, grandes É times. o time que liderou Sim. os anos 80 junto com o Flamengo, né? Vice-campeão em 77 contra o São Paulo. Ô, Fernando, esse pênaltis. fato aqui... É fofoca? Não, esse é fato É veneno. fofoca. Mas é surpreendente. É o único vice-campeão invicto. Sim. O Atlético não perdeu. Afinal, ele perdeu nos pênaltis no Mineirão Sim. pro São Paulo. Então, é o único na história. É, gente, mas... É o Atlético, é o Galo, né? Com Cereus perdendo pênalti, inclusive, né? Verdade, Com verdade. Cereus Chorou perdendo demais. pênalti, Verdade. Valdir Pérez, goleiro do São Paulo, se destacando. Em 80, outro vice-campeonato, agora pro Flamengo. 99, outro vice-campeonato. E aí, quando você acha que está no fundo do buraco, dá pra buraco é cavar, mais dá embaixo pra cavar ainda. mais. O Atlético entrou nos anos 2000 e ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Até cair em 2005. Mas anos 80, se a gente for parar pra pensar, o Atlético foi muito prejudicado pela arbitragem, principalmente nos jogos diretos com o Flamengo. É. Né? Libertadores, Campeonato Brasileiro. O mais lembrado é a Libertadores de 81, né? Sim, lá no Serra Dourada. Vários jogadores expulsos. Exato. Verdade. Mas aí, assim, tudo bem. Os anos 2000 marcam um momento de declínio, mas aí eu agora pensando e olhando para a história, a gente pode pensar que se a construção do estádio naquela época, né, o primeiro estádio lá onde hoje é o shopping, ajudou ele a dar uma ascendida, depois com o Mineirão ele teve mais um ápice, e aí depois ele começou a cair, será que foi aí que eles pensaram assim, preciso de um outro estádio para poder ter mais uma ascensão? Se o negócio é estádio, né? E o problema é o estádio que levanta o time, né? Verdade. Se bem que eles voltaram, eu Voltou não a jogar sei, na mas assim, Independência. mas quando o Galo foi rebaixado, Uhum. eu fui em alguns jogos, e os Ih, jogos Fernandinha. lotados. A torcida do Atlético nunca abandonou. Isso E é verdade, a nunca galera, abandonou. gente, eu Sim. lembro que eu acho que era até mais emocionante É. do que se o Galo tivesse na primeira divisão. Dizem porque- que o ser humano é forjado na luta, né? Então, Gente, nada e tem melhor. uma história também, eu não sei se é fofoca ou se é verdade. Conta. Que nunca se vendeu tanta camisa do Galo na época que ele caiu para a segunda divisão, porque
era uma coisa tão... Gente, era uma Comoção, né? comoção, assim. Comoção. Você ia pros jogos e era uma... Vamos lá, gente. Estamos aqui, estamos na segunda divisão, não interessa. Tem que se agarrar, vamos lá, sim. Galo, e bora lá. E eu lembro que foi muito legal, Verdade. assim. E quando ele ganhou e ele voltou para a primeira divisão, né? Eu sou atleticana, mas tá tudo certo. Mas é uma torcida bacana demais, sabe? Inigualável, né? É uma torcida... Eu vi isso, eu entendi isso quando o Galo estava na segunda divisão. Foi eu um despertar. entendi o tanto que a torcida do Galo é legal, Eu acho sabe? que a torcida assim? do Atlético, ela tem muito do sofrimento Sim. histórico, sabe? Isso não é nem provocação, não. Eu reconheço, é uma força da torcida do Atlético mesmo, até porque é uma das torcidas mais bonitas do Brasil. E tem uma coisa, torcida, gente. Eu vou fazer, eu não gosto muito dessa, não é a minha praia, ficar falando, torcida, um time é melhor, o outro time é pior. Não, torcida é torcida. Torcida é bonita de qualquer jeito, Sim. em qualquer lugar. E eu gosto de ver a torcida, sabe assim? Mas assim, essa do Galo, vou falar especificamente porque eu acompanhei na segunda divisão e foi de fato aonde a minha ficha caiu de que era uma torcida especial Diferente, mesmo, sabe? Ô, Fernanda, o último jogo da foi Série B, lindo. se eu não me engano, foi o Atlético e a América de Natal. Meu pai foi nesse jogo, na geral, 50 centavos o valor do ingresso. Pois Tá vendo? E depois Tem tem até até hoje. a Beth Carvalho, né? Verdade. Posteriormente. Um dos grandes momentos do Galo. Que ano que foi isso, você sabe? 2006. O Galo caiu em 2005 e subiu em 2006. Tá. Foi em 2006. Showzão mesmo. Foi em 2006. Foi, maravilhoso. E aí depois que ele começou a melhorar, veio aí em 2012 um marco também, um ícone sim. pro O Galo. Atlético começou a ressurgir. Só que aí, em 2010, Matheus, 2010, 11, que o Mineirão Independência foi fechado, 2010. Segundo 2000 semestre de 2010. E Atlético, Cruzeiro e América teve que jogar verdadeiro peregrino. Jogou em Patinga, jogou... Uberlândia, no Sete Parque do Lagoas, Sabiá, você vai gostar. Sete Lagoas, Boas lembranças, né? 2011, muito bom. 6-1. Verdade. E aí o Galo volta no cenário nacional em 2012, quando o Ronaldinho chega no Galo. É outra vez vice-campeão, agora pro Fluminense. Só que no ano seguinte é campeão da Libertadores. E toda aquela maga que o Atlético juntou, do Mineirão e do Horto, foi circuncisada nessa Libertadores. Ele jogou... Mas você sabe que a Libertadores tem uma coisa que eu acho que o jogo mais emocionante não foi a final. Foi do Tijuana contra o Vitor, né? Quarto de Verdade. final Sabe contra por o quê? Tijuana. Eu tava lá Ali no foi a chave, né? Eu tava lá na Independência e todo mundo foi com a máscara da morte. Verdade. E aí o jogo foi rolando e o Tijuana muito bom. Tava As jogando máscaras muito. foram caindo. As máscaras, a galera foi tirando e de fato foi tirando e colocando assim no chão. O rosto era pior, né? É, O rosto da não, pessoa era mais e a galera assustador. foi e a galera ficou, todo mundo era um sentimento tipo assim, não tô acreditando. E aí quando teve o pênalti, eu vi uma galera subindo para ir embora. E a gente olhou assim, claro, já foi televisionado milhões de vezes, todo atleticano já viu essa cena milhões de vezes. Mas eu me lembro que o estádio, ele, por um segundo, quando o Vitor pegou O pênalti. o pênalti, por um segundo, fez aquele silêncio. Ensurdecedor, né? E aí, quando a ficha caiu, ali todo mundo tinha certeza que o Galo ia ser campeão, porque aí, tipo, Sim. né? Mas eu me lembro que eu olhava na hora que a gente tava indo embora, a galera, gente, ajoelhada, qualquer idade. Muita gente com terço, com não sei o quê. O povo chorava, mas chorava, e agachado, e sem acreditar, e a galera voltando. Olha, foi assim, poxa, futebol pra mim ressurgimento mesmo isso do é o time. legal do futebol. É. E isso é o legal do futebol. Isso Foi é o uma legal do competição futebol. desenhada para o Atlético ganhar, né? Porque Foi. nas oitavas de final tem aquele jogo contra o São Paulo. 4-1 no Independência. Isso, inclusive e 2-1 aquele lá. lance do Ronaldinho com o Rogério Ceni, né? Que ficou eternizado, o lance da água. Da água foi foi na fase de água grupos. foi na fase de grupos, É, isso mesmo. foi o Mas primeiro depois jogo. pega o São Paulo, depois tira o Tijuana, o jogo contra o Nils também, o gol do Também. Guilherme, que foi sofrimento. 2-0, né? Né? que E a final virar. contra o Olímpia, né? Que foi a virada. Então foi
foi uma competição desenhada para o Atlético O Eu ganhar. Acredito surgiu ali, né? Sim. Com mais força do Galo, foi Sabe ali. uma coisa que me impressiona? É ver você... Eu não acompanho tanto futebol, mas é ver vocês comentando e saber quem fez o quê, em qual ano, em qual campeonato, em qual jogo, sabe? Eu fico impressionado. Fica marcado. Eu não sei, não. Você sabe, você sabe do que você foi Eu e sei viu, as né? cenas, eu não, sei você sabe as do que você cenas. foi e viu, igual você falou esse da Eu gosto. Libertadores. O meu Libertadores. negócio são as emoções. É Sim. a viagem que eu fico olhando. Agora eles guardam os comportamentos. o Matheus e o Alisson falando de coisas que, tipo assim, sei lá, de onde. E olha que Matheus Fica é marcado. cruzeirense. É cruzeirense, É. ele sabe. Não, mas aquele ano ali... Aquele ano também favoreceu o Cruzeiro, né? Em 2013, o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Foi bicampeão, né? Seguido. Isso, depois de 2014. Mas foi um ano mágico pro futebol mineiro, né? É, Os 2 anos, foi tanto a 13 melhor quanto Eu 14. acho que foi a melhor fase, assim, dos dois juntos. Sim, dos Acho dois que juntos, foi. sim. É. Foi. Pois Então é. foi bem marcante pra gente aqui É. em Minas. Mas não para por aí, né? Então, o Atlético faz toda a campanha dele no Horto. Só que na final ele não pode jogar no Horto, porque, se eu não me engano, o regulamento era Capacidade. 30 mil pessoas, né? Isso. E aí ele vai pro Mineirão e faz essa simbiose de novo com a torcida e todos os demônios saem das costas do torcedor. E o Atlético entra na melhor, eu acho que é a melhor fase do Galo. Agora, ele ganha mais um brasileiro, ganha 2 Copas do Brasil, uma em cima do Cruzeiro. Isso. Uma Recopa e uma Recopa e uma Ganhou. Supercopa do Brasil. Isso, Supercopa do Então é Brasil. a melhor fase do Galo. E aí, quando você tá na crista da onda, né? Que veio a ideia do A estádio. ideia do estádio. E aí, gente, uma curiosidade é que a gente sabe que essa história, todo mundo já deve ter ouvido, o Diamond é o estádio, é o shopping do Galo, não sei o quê, enfim. E aí, para ele conseguir construir o estádio, ele teve que ceder 50% das ações, né, do que ele tinha ali do shopping, para Teve poder que vender. juntar e conseguir engrossar o caldo ali Pra para ele fazer se um agarrar a estádio. um novo sonho, ele teve que largar o passado dele. Pois Poético, né? Chega a ser até poético, mas é interessante também a gente perceber. Eu não vou entrar a gente não vai entrar aqui agora na questão de localização, de escolha não de vai lugar. dar nem tempo não também. não cabe a gente discutir isso. Nem é o barato. Exatamente, mas o Galo conseguiu construir e vinha aí com mais um estádio. Então, se a gente olhar para trás a história do time, ele já está no 3º estádio que é dedicado a ele mesmo, né? É, sim. E o segundo próprio, né? Sim. E é aquele negócio, será que vai vir outra fase, como no primeiro e no Mineirão, será que vai vir outra fase do Galo dominante no cenário nacional? Nós esperamos que sim, né, Fernanda? Eu não consigo Bom, prever eu isso. espero que sim, eu também não consigo prever Eu não consigo fazer isso. esse tipo Eu de só sei que previsões. o estádio de fato está muito bonito. Um parênteses, né? Virou um museu a céu aberto ali, É. o entorno que eles É. estão fazendo Tá muito bonito. as artes, né? muito Ficou... bonito. Vai virar um ponto Mas turístico, é já é, né? engraçado, né? Eu não sei porquê, mas assim, é estranho isso que eu vou falar pra vocês. Mas o meu estádio do coração é o Independência? Independência. É a Sério? Libertadores, né? Cara, eu não sei o que é. É pequenininho, é esquisito. É ruim. É no meio de um Dentro de um bairro. bairro, É né? dentro do bairro, não cabe muita eu gente. morava lá Dentro do perto, e assim, e aí você, né, pra você ver o jogo, você tinha que ficar levantando a cabeça, assim, em determinado ângulo. Foi um estádio que eu fui com meu avô, as arquibancadas ainda eram de cimento, sabe? Ele era assim. redondo, né, Fernanda? Lembra? Então assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Independente. Tá lindo lá, o estádio do Galo, é isso aí, tá certo, tem que evoluir, tá tudo bem. Mas eu ainda tenho Um carinho? um amor muito grande pelo Independência.